Bom dia, oitavo ano. Eu sou o professor Milton e estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula eu fiz um pedido para vocês assistissem o filme Túmulo dos Vagalumes ou Hotaru no Haka. Espero que tenham assistido, todos vocês, pois isso vai ajudar na avaliação do segundo bimestre. Então, espero que todo mundo tenha feito, certo? Eu falei que eu ia pedir um texto e eu vou tratar dele hoje. Em primeiro lugar, antes da gente tratar isso, quero que vocês peguem o livro de vocês de Gênero, Leitura e Análise e abram na página 23. Pausou o vídeo. Abriu na página 23. Pronto, vamos lá. É o seguinte, pessoal, é página 22 e 23, na verdade. Vamos começar na página 22. A gente falou sobre biografia há algumas aulas atrás, não foi? No mês passado. Agora a gente vai falar novamente sobre biografia porque tem a ver com o texto que eu vou pedir para vocês. Então, peço para que me acompanhem na leitura do texto 2, Machado de Assis. Como o título já diz, isso aqui é uma breve biografia do escritor Machado de Assis, né? Então vamos lá. Não tem como eu pedir para vocês lerem daqui para aí, porque eu não vou ouvir vocês. Mas peguem o livro e leiam junto comigo, tá bem? Eu lendo daqui e vocês lendo daí. Tudo certo? Vamos nessa. Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu dia 21 de junho de 1839, na cidade do Rio de Janeiro. O garoto pobre, filho de um operário mestiço chamado Francisco José de Assis de Maria Leopoldina Machado de Assis, marcou a história da literatura brasileira. Ao contrário do que se imagina, a trajetória de Machado de Assis não o conduziu naturalmente para o mundo das letras. Ainda na infância, o jovem Machadinho, como era carinhosamente chamado, perdeu sua mãe. Durante sua infância e adolescência foi criado por Maria Inês, sua madrasta. A falta de recursos financeiros o obrigou a dividir seu tempo entre os estudos e o trabalho de vendedor de doces. Ainda sobre condições não muito favoráveis, Machado de Assis demonstrava possuir grande facilidade de aprendizado. Segundo alguns relatos, no tempo em que morou em São Cristóvão, aprendeu a falar francês com a dona de uma padaria da região. Já aos 16 anos, conseguiu publicar sua primeira obra literária na revista Marmota Fluminense, onde registrou as linhas do poema Ela. No ano seguinte, Machado conseguiu um cargo como tipógrafo na imprensa nacional e dividiu seu tempo com a criação de novos textos. Durante sua estadia na imprensa nacional, o escritor iniciante teve a oportunidade de conhecer Manuel Antônio de Almeida, diretor da instituição e autor do romance Memórias de um Sargento de Milícias. O contato com o diretor lhe concedeu novas oportunidades no campo da literatura e o alcance de outros postos de trabalho. Aos 19 anos de idade, Machado de Assis se tornou colaborador e revisor do jornal Marmota Fluminense. Nesse período, conheceu outros expressivos escritores de seu tempo, como José de Alencar, Gonçalves Dias e Manuel de Macedo. Nesse tempo, ainda se dedicou à escrita de obras românticas e ao trabalho jornalístico. Entre 1859 e 1860, conseguiu um emprego como colaborador e revisor de diferentes meios de comunicação da época. Entre outros jornais e revistas, Machado de Assis escreveu para o Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro, O Espelho, A Semana Ilustrada
e Jornal das Famílias. A primeira obra impressa de Machado de Assis foi o livro Queda, que as mulheres têm para os tolos, em que aparece como tradutor. Na década de 1860, consolidou sua carreira profissional como revisor e editor. Na mesma época, conheceu Faustino Xavier de Novaes, diretor da revista Futuro e irmão de sua futura esposa. Seu casamento com Carolina foi bem sucedido e marcado pela afinidade que sua companheira também possuía com o mundo da literatura. Em 1867, Machado de Assis publicou seu primeiro livro de poesias, intitulado Crisálidas. O sucesso da carreira literária teve sequência com a publicação do romance Ressurreição, de 1872. A vida de intelectual foi amparada por uma promissora carreira constituída no funcionalismo público, a conquista do cargo de primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas ofereceu uma razoável condição de vida. No ano 1874, produziu o romance A Mão e a Luva, em uma sequência de publicações realizadas dentro do jornal O Globo, na época mantido por Quintino Bocaiúva. O prestígio artístico de Machado de Assis o tornou um autor de grande popularidade. Durante as comemorações do tricentenário de Luís de Camões, produziu uma peça de teatro encenada no Imperial Teatro Dom Pedro II. Entre 1881 e 1897, o jornal Gazeta de Notícias abrigou grande parte daquelas que seriam consideradas suas melhores crônicas. O ano de 1881 foi marcante para a carreira artística e burocrática de Machado de Assis. Naquele mesmo ano, Machado tornou-se oficial de gabinete do ministério em que trabalhava e publicou o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, considerada de suma importância para o realismo na literatura brasileira. A ampla rede de relações e amizades de Machado de Assis lhe abriu portas para o outro importante passo na história da literatura brasileira em reuniões com o escritor José Veríssimo, seu amigo. Confabulou as primeiras medidas para a criação da Academia Brasileira de Letras, participando ativamente das reuniões de escritores que apoiavam tal projeto. Machado de Assis tornou-se o primeiro presidente da instituição. Com sua morte em 1908, foi sucedido por Rui Barbosa. A trajetória de Machado de Assis é alvo de interesse dos apreciadores da literatura e de vários pesquisadores. A sua obra conta com um leque temático e estilístico bastante variado, dificultando bastante o enquadramento de seu legado em um único gênero. O impacto de sua obra chegou a figurá-lo entre os principais nomes da literatura internacional. Aqui vem dizendo onde está disponível, né? Biografia de Machado de Assis, no site Brasil Escola, tá bem? Então, pessoal, a gente leu aqui a biografia de Machado de Assis, né? A gente viu o que tanto aqui, ó. Ele começa essa biografia falando sobre a infância dele, sobre quem ele nasceu, quem era o pai e a mãe, como foi a educação dele, ele teve que dividir o trabalho dele com os estudos, que o primeiro trabalho que ele teve lá na Marmota Fluminense, inclusive o nome é bem engraçado, né? Marmota Fluminense. Depois, com 19 anos, ele já era diretor, então ele era bem avançado, né? Ele já era editor, né? Editor da revista.
já tinha subido de cargo lá dentro e escreveu sua primeira obra também bem cedo, né? Publicou sua primeira obra. Aqui, pessoal, a gente vê nessa biografia, vê a vida dele e ó, o que é que vem no começo? O começo é fatos sobre ele. Ano que nasceu, pai, mãe, infância. Mais pra frente é seu primeiro trabalho e depois seus trabalhos mais importantes. Em seguida, o que é que tem? Com o que ele conseguiu contribuir para a nossa literatura. Por quê? Porque Machado de Assis foi uma pessoa que contribuiu arduamente para a nossa literatura. Para as letras que a gente tem hoje, para todo o acervo literário que temos a partir dele, ele contribuiu. Ele foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, pessoal. Isso é muito importante, certo? E no final, também, no penúltimo parágrafo, a gente tem sua morte, né? Com sua morte foi em 1908. E ele foi sucedido por Rui Barbosa, certo? Perceberam aqui, pessoal, algumas características que a gente viu da biografia na outra aula. Então, aqui eu vou falar para vocês agora sobre o que vocês vão fazer. Vocês assistiram o filme Hotaru no Haka, né? Vocês sabem do que é que ele fala. Ele fala sobre a guerra entre o Japão e os Estados Unidos, onde o Japão foi bombardeado algumas vezes na Primeira Guerra e a vida daquelas pessoas. No filme é centrado na vida de dois irmãos que perdem a mãe e o pai era do exército e eles não têm notícia nenhuma. Eles passam a morar com a tia e a tia trata eles muito mal, eles acabam indo morar na rua, tendo que viver sozinhos e tem um fim trágico, né? Vocês que assistiram viram que é bem trágico, é bem triste a história deles, mas era isso que acontecia de fato com as pessoas naquela época e naquele estado ali, tá bem? Então, a minha proposta para vocês é a seguinte. Baseando-se no gênero textual biografia, então eu resolvi juntar essas duas coisas. Eu quero que vocês imaginem uma pessoa naquela situação. Uma pessoa vivendo naquele contexto. Naquele ano, sendo um vizinho, sendo alguém que morava ali nas redondezas daquelas duas crianças do filme, tá bem? Vocês vão imaginar essa pessoa, vocês vão criar essa pessoa, são vocês que vão criar. Vocês vão atrás de pesquisa para saber de data, essas coisas, é com vocês vão pesquisar isso, tá bem? Vocês vão fazer uma biografia fictícia, vocês vão fazer uma biografia de um personagem que vocês inventaram, tá entendendo? Vocês vão fazer uma biografia de um personagem que existiu ali naquela época, que vocês imaginam que estava por ali. Pode ser alguém que morreu na explosão, que perdeu seus pais. E o que é que tem que ter aí? Tem que ter quando ele nasceu, como era antes da explosão, como era a sua vida antes. E como está sendo e como ele morreu. Não precisa ser como ele morreu, mas como ele está sobrevivendo, até como ele está sobrevivendo. Pode ser até aí. Tá bem? Vocês podem escrever, vou dar duas opções para vocês. O trabalho pode ser escrito desse jeito, escolhendo o personagem fictício e fazendo ele, criando esse personagem e imaginando uma vida para ele, e vocês escrevendo a biografia desse personagem. Então cabe a vocês dar nome a ele, idade, tudo, toda a história com vocês. A segunda opção é vocês fazerem a biografia de algum personagem que passou pela história, a história que vocês assistiram. Seja uma das duas crianças, seja um guarda que está lá por perto, seja a tia deles, seja o pai, certo? Então,
É isso aí, fica a critério de vocês. Mínimo 20 linhas, escrito à mão, e vai valer como ajuda para a segunda avaliação de vocês, que é o que trataremos na próxima aula, tá bem? Então, muito obrigado pela atenção. Pessoal, eu tinha gravado a aula sobre tinha gravado o vídeo sobre personagens de RPG, mas eu gravei com áudio errado. Meu microfone não estava ligado na hora, então saiu o som da webcam. E ficou ruim, ficou muito ruim. Então, eu vou regravar e upar, tá bem? Assim que possível eu farei isso. Eu fiz e vou refazer a criação de um personagem em um sistema que eu estou utilizando, que é um sistema brasileiro e que é um sistema simples, tá bem? Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Tchau e até mais.